Olá meus amigos, salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares da fé católica. Mas antes é necessário saber que, não importa a ordem em que for colocado aqui no vídeo, nenhum deles é maior que o outro. A tradição não é maior que a escritura e a escritura não é maior que o magistério. Eles convivem juntos, um completa o outro. Se tirar um, o outro não funciona direito. Pois se você tirar o Sagrado Magistério, quem vai interpretar e ensinar corretamente a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição? E se você tirar a Sagrada Escritura, você está tirando grande parte da revelação escrita. E se você tirar a Sagrada Tradição, você está tirando grande parte da revelação divina e ainda a história apostólica. Ou seja, se você tirar a tradição, é a mesma coisa que você pegar a história inteira da igreja e pisar em cima dela e falar que a igreja e a escritura surgiram do nada. Por isso, a igreja tem esses 3 pilares como sustentáculo infalíveis da fé apostólica. É bom lembrar que o estudo desses 3 pilares é deveras importantíssimo para um católico, podendo até prevenir que eles não caiam em apostasia por causa de embustes de ateus e protestantes. Então, meu irmãozinho católico, você que quer se aprofundar no tema ou achou a explicação do vídeo bem rasa, procure canais católicos de verdade, como o do Padre Paulo Ricardo, do missionário Daniel, do missionário Anderson Reis, do Cláudio Campos. Procure canais católicos mesmo. Começarei falando da Sagrada Tradição, depois da Sagrada Escritura e por último do Sagrado Magistério. Para começar a falar da Sagrada Tradição, eu citarei o Catecismo no parágrafo 76, que diz: a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de 2 maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, e por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito as mensagens da salvação. Essas 2 realidades são inquestionáveis até mesmo na Sagrada Escritura. No final dos 4 evangelhos, Jesus sempre dá uma missão final aos apóstolos, que é o ide e pregai a toda criatura. E sabemos que após Pentecostes, os apóstolos foram pregando a todas as nações, seja gentios ou judeus, e não foram de imediato escreverem os evangelhos, sabendo que os evangelhos foram escritos muitos anos após a morte de Cristo. A igreja não ficou calada até os evangelhos serem escritos. Na verdade, a Sagrada Tradição foi a peça primordial para que os evangelhos fossem escritos. E é uma falta de lógica tremenda dizer que toda a pregação dos apóstolos estão em suas cartas, sendo que as cartas foram escritas devido à necessidade. Ora bolas, Paulo não podia ir a Roma, então mandou uma carta a Roma. Como vemos em Romanos capítulo 1, versículo 13, que diz: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Sem falar que as cartas foram escritas para dar avisos e condenar certos desvios que algumas pessoas das comunidades estavam praticando, como a primeira carta de Coríntios, onde Paulo exorta a comunidade a ter união, pois uns diziam: eu sou de Apolo, e outros: eu sou de Paulo. Paulo então diz para eles todos pensarem em uma só coisa, e diz para que eles todos tenham unidade em tudo. Algumas cartas e epístolas também foram escritas para dar esperança para as comunidades perseguidas, como a Epístola Universal de São Pedro. E se as cartas foram escritas para dar pequenos recados às comunidades cristãs daquela época, não tem como dizer que toda a pregação apostólica está em suas cartas. Por isso nós católicos guardamos a Sagrada Tradição Apostólica, porque com a tradição e a escritura nós teremos não só mais detalhes da doutrina dos apóstolos, mas também detalhes da vida dos próprios apóstolos e seus sucessores. Por exemplo, o martírio de São Pedro, que não está registrado na Sagrada Escritura, mas está na Sagrada Tradição. E por causa dela, nós sabemos que ele morreu crucificado de cabeça para baixo,
E para encerrar o assunto sobre a Sagrada Tradição, eu vou citar uma frase de São Paulo que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós ficamos por aqui. Paz e bem a todos. Amém.